Essa guerra vai se expandir, porque daí dentro dessa cronologia, então falamos dos brasileiros que vieram, quase 500 brasileiros. A gente tem ali, agora eu acho, a última atualização, a gente tem ali, eu acho que 23 brasileiros, eram 28, mas uma família desistiu, 23 brasileiros querendo retornar ao Brasil, que estão ali na região da faixa de Gaza, né? E estão impossibilitados. Por quê? Porque o Egito fechou a fronteira e o único caminho que o Brasil teria seria pelo Egito, e até então, né, até onde a gente tem aqui a notícia de ontem, sexta-feira, é que o Brasil não teve autorização do Egito, né? E aí, este é um grande problema. Dentro disso, além disso, né, a gente tem aí uma discussão. O Brasil hoje lidera, né, o Conselho de Segurança da ONU. Vale lembrar que essa liderança já tá para acabar. É muito pequena, é de um mês só, porque o Brasil nem faz parte do Conselho, então ela é só itinerante, né? Então é uma passagem rápida do Brasil por ali. Então a gente tem ali um pedido, né, que se faça um corredor humanitário, ou seja, para quem está nos assistindo, que havendo a guerra, haja ali um cessar-fogo em determinada região, onde as pessoas que queiram sair da região de guerra possam sair, como, por exemplo, os brasileiros que estão na faixa de Gaza. Uhum. E eu queria, então, falar desse corredor humanitário com vocês e queria já emendar no seguinte: a gente já tem um porta-aviões dos Estados Unidos parado lá na região do Oriente Médio, né? Só que na sexta-feira já saiu dos Estados Unidos também um outro porta-aviões rumo ao leste do Mediterrâneo, né? E a gente tem ali o Irã mencionou que não participou deste primeiro ataque. O Hamas, inclusive, assumiu o protagonismo, falou: não, o Irã não participou, não tem nada a ver, o Irã não estava com a gente nisso, mas ele pode vir a participar. Com o Hezbollah. A gente tem o Hezbollah, que inclusive a gente tem uma arte também, que eu vou pedir para a Mel colocar. O Hezbollah, que é um grupo terrorista que está lá do outro lado, no Líbano, né? Mas ainda dentro do território ali do Oriente Médio. Então a gente tem a possibilidade de entrar nessa guerra. E aí vocês me corrijam se eu estiver errada. A Síria, o Líbano, né? E a gente tem aí os Estados Unidos fortalecendo ali Israel com esse... Irã também pode entrar. Com o Irã, exatamente, tem o Irã. E os Estados Unidos fortalecendo ali com armamento e agora com os porta-aviões. Então, eu queria pegar tudo isso que nós falamos, né? E queria que vocês, agora que a gente fizesse, então, o fechamento dessa semana, falando dessa possível expansão aí da guerra, e se vocês acreditam que a ONU terá força para, de fato, conseguir um corredor humanitário. A ONU talvez consiga o corredor. A Melzinha vai, inclusive, botar a arte para nós, que nós falamos agora do Hezbollah. Né? Então, só para quem está em casa entender, o Hezbollah é um grupo terrorista também, mas que está situado no Líbano, né? E ele atua ali em parceria com o Hamas, não é isso? Ambos são xiitas e acredita-se que ambos sejam financiados pelo Irã. O Irã, eles são correntes muçulmanas, tem os sunitas e os xiitas. O Irã, ele é xiita e ele tem, historicamente, tem ligações em que ele financia o Hezbollah e ele financia o Hamas também. Tá. Esse porta-aviões seria um recado dos Estados Unidos. Né? Se vocês entrarem, nós estamos aqui. Exatamente. Então não se meta onde vocês não foram chamados. Mais ou menos isso, Luiz? A gente teve já o porta-aviões Gerald Ford, que é o maior porta-aviões nuclear dos Estados Unidos. Ele já foi enviado ali para o leste do Mediterrâneo. A gente teve na sexta-feira o porta-aviões Dwight Eisenhower. Ele partiu dos Estados Unidos, de Norfolk, que deve chegar em breve ali também na costa ali de Israel. E não são dois navios, na verdade são duas forças-tarefas. Tem uma série de destroyers, tem uma série de cruzadores que são capazes de lançar mísseis guiados, ou seja, tem um potencial... O míssil de verdade. E eles têm um potencial muito maior do que diversos países, um potencial de esquadrões de caças, são caças F-18 que estão nesses porta-aviões. Então, isso concordo com o Palumbo, isso é um recado direto para o Irã.
A gente lembra que a gente não sabe como que está o programa nuclear do Irã. Ninguém sabe. Eles podem já ter acesso a uma bomba nuclear e ninguém sabe. A gente sabe que a Rússia forneceu aviões de caça Sukhoi para o Irã. Então existe a possibilidade, em teoria, de que o Irã se disponha a enfrentar Israel. Porque sempre no passado Israel tem um poder aéreo muito maior que o do Irã. Então ele chegava e bombardeava... Israel sozinha já daria conta. Então os Estados Unidos entrando é um meio de dizer, ó, tem um cara grande aqui e tem um segundo cara grande que está com ele. Para inibir, né? Para inibir essa união de forças contra Israel. Mas e se o Irã vem com o fato novo de ter acesso a uma bomba nuclear, por exemplo? Aí já muda tudo. E os Estados Unidos, ele colocou 2 forças-tarefas navais. É uma garantia. Se o Irã tem a bomba, ele também tem ali uma capacidade de fazer um bombardeio gigantesco ali. É por isso que tem 2 porta-aviões. E eu acho que é nisso que mora um perigo muito grande, né? A gente, tanto especialistas, eu acho que está todo mundo noticiando, e isso é pauta muito forte, com razão, da questão da expansão, né, desse conflito, de transbordar isso realmente para outras fronteiras, né? Então, mais uma vez, acho que retomando, existe, né, agora foi-se dado um prazo para remoção, né, para a saída dos civis da faixa de Gaza. Existe a possibilidade de uma invasão terrestre, no qual ela está direcionada inicialmente para a faixa de Gaza, mas também uma possibilidade de uma invasão pela fronteira norte ao Líbano. Então, assim, a gente está num momento muito delicado e crucial em termos das potências militares, potências regionais, né, dessa geopolítica se alterar ali. Então, é uma região tradicionalmente, historicamente, muito, né, muito delicada, muito explosiva, com muita história de conflitos religiosos, culturais, territoriais, entre outros, mas é um momento muito delicado também. Com alguns países tentando resolver, porque, assim, petróleo já vai ficar mais caro, daqui a pouco já está mais caro. Petróleo já está mais caro, você tem não sei se ele é presidente, no caso, né, do Emirados Árabes, que já falou que dependendo do jeito que a Europa entrar nisso daí também, ele pode cortar o gás da Europa. Então, ou seja, você tem uma bagunça acontecendo já agora no mundo que faz com que todos os países olhem para esse conflito. Sim. Eu vou chamar só o último trechinho da entrevista com o Samuel, que falou exatamente sobre essa possibilidade de expansão na visão de quem está em Israel. Vamos lá? Eu acredito que ela vai acender todo o Oriente Médio para poder chegar na cabeça de tudo, que é o Irã. Então, como eu vou chegar no Irã sem acender todo o Oriente Médio? Eu preciso acender o Oriente Médio, já que ele é o grande financiador de todas as milícias, diga-se de passagem, no mundo inteiro, incluindo o Brasil. Sim, é isso, né? Vocês acham que o Irã é a cabeça e o alvo de todos eles? Eu acho que sim, e também tem uma questão envolvendo a Arábia Saudita. Eu acho que o Negão pegou o ponto-chave, que é a questão do petróleo. Você tem, de um lado, a Arábia Saudita sendo cortejada pelos Estados Unidos num acordo de defesa, ou seja, se a Arábia Saudita reconhece o Estado de Israel, coisa que ela ainda não fez, e ainda também apoia a criação de um Estado palestino, você tem aí os Estados Unidos ajudando, fazendo um pacto de defesa com a Arábia Saudita. A gente lembra que o mundo vive o que está se convencionando chamar de Guerra Fria 2.0. Então a gente tem os Estados Unidos, o Ocidente, né, os europeus tentando atrair a Arábia Saudita, que é quem dá as cartas no mundo do petróleo, para o Ocidente. E do outro lado a gente tem o Irã, a China e a Rússia tentando atrair a Arábia Saudita para essa coalizão, para essa parceria que está se formando, aí principalmente liderada pela China. Então, quando o Negão fala que o problema é o petróleo, é exatamente isso. Porque a Arábia Saudita, se o príncipe Mohammed bin Salman ele resolver fazer um choque do petróleo, ou seja, aumentar o preço do petróleo, isso vai influenciar a cadeia logística, isso vai influenciar o preço do combustível no mundo inteiro. E isso já aconteceu lá há 50 anos atrás, na Guerra do Yom Kippur. Depois, na década de 70, a gente teve o choque do petróleo. Então, é uma guerra com um potencial não só regional, mas um potencial de influenciar mundialmente.